Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, olá, meus queridos jovens, a paz do Senhor. Estamos de volta ao canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. Essa é a única razão de nós ensinarmos e pregar, porque nós somos loucos de amor por Jesus. Por isso pregamos a sua santa palavra. Antes de iniciar a nossa lição de número 13, a lição de jovem, eu quero fazer um apelo para você que pela primeira vez está assistindo o nosso canal, dá o seu joinha, clique aí no sininho ao lado, certo? Para que você receba mais vídeo nosso, compartilhe os nossos vídeos para que o nosso canal cresça e Jesus seja pregado a todas a gente, a todas as pessoas e também a palavra de Deus seja ensinado a todos. O tema da nossa lição, os discípulos de Jesus e a verdadeira esperança. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista e vamos para a lição. Texto áureo da nossa lição, Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Resumo da nossa lição. A comunhão eterna com Deus é a esperança que nos mobiliza a viver de modo santo e justo. Nossa lição tem 3 objetivos, que são explicar o que significa a boa esperança, compreender que Jesus é o caminho para o céu, conscientizar a respeito da vida no céu. A nossa leitura bíblica em classe está em Apocalipse 21, verso 1 ao 5. Não vamos fazer a leitura para ganharmos tempo. O nosso comentarista, o pastor Tiago Brasil, ele divide a lição em 3 partes, 3 tópicos principais, que são: o primeiro, a boa esperança; o segundo, o caminho para o céu; e o último, o terceiro, a nova vida no céu. Iniciando a nossa lição, vamos aqui ler a nossa introdução. O crente é uma pessoa que tem um compromisso com a construção de uma sociedade melhor. Mesmo sabendo que a redenção da humanidade se concretizará apenas com o reino de Cristo, nossa esperança pelo céu não inviabiliza nossos esforços em prol de um mundo mais justo e bom. Enquanto o céu não chega, continuamos orando e trabalhando pela manifestação do reino neste mundo. E esta talvez seja a nossa maior contribuição como igreja. E como o apóstolo Paulo disse, se Jesus vem amanhã, trabalhemos hoje. Vamos fazer o melhor para Cristo. Vamos lutar por uma sociedade melhor, aonde a palavra de Deus permanece. Que seja o freio da humanidade, para que eles não venham pecar e perder o céu. Avançando para o nosso primeiro ponto da nossa lição, o nosso primeiro tópico da nossa lição, a boa esperança, a esperança boa. Primeiro subponto do nosso primeiro tópico, a esperança que destrói a angústia. Estamos vivendo, meus queridos, em um mundo em que o estresse, a ansiedade tem provocado muitas doenças, principalmente as doenças do coração. Então, o estresse, a ansiedade tem provocado tanto doença no psíquico como no soma, ou seja, no psicossomático, doença da mente, e doença do coração. Muitos infartos, muitas pessoas com problemas mentais devido a essa aceleração, essa correria, essa demanda da sociedade, essa concorrência tem levado pessoas ao estresse, à ansiedade, Mas Jesus nos deixa uma palavra de esperança para nós acalmar o nosso coração. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Aleluia. Jesus, que conhece todas as coisas, traz uma palavra de esperança e de alento para os corações dos seus servos. Porque Jesus sabia que esse mundo nós teremos, ele sabia que nós teríamos aflições, mas ele diz, tem bom ânimo, porque eu venci, e comigo vocês também vão vencer o mundo. Então, acalma o teu coração. A nossa fé deve
se fundamentar nas palavras de Jesus, porque em um mundo cheio de incerteza, a nossa única certeza são as promessas feitas por Jesus de Nazaré. Estamos vendo guerras, rumores de guerras, né? Ameaças de guerra nuclear, ok? As nações contra nações, peste. Há pouco tivemos aí uma pandemia que assolou o mundo inteiro, mas a nossa esperança e viva esperança é Jesus de Nazaré. Confiamos na tua palavra. Não turbe os vossos corações, confia em Deus. Em meio a toda essa turbulência, existe uma luz, né? Davi estava em situação difícil, rodeado pelos seus inimigos, né? Saul perseguindo, ele olhou para o lado, não tinha saída, olhou para trás, não tinha, para baixo não tinha, então ele olha para cima, né? Ele disse, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do céu, né? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nosso socorro vem de cima, meus queridos. Confiamos em Deus. Salmo 11:3. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O justo deve colocar a sua total confiança em Cristo Jesus. Essa é a confiança, essa é a esperança do Salmo. Avançando para o segundo subponto do nosso primeiro tópico da nossa lição, de número 13. O caminho estreito que leva ao lugar de muitas moradas. O caminho de acesso a essas moradas exige renúncia. Tá? Mateus 7, versículo 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele, ou por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontrem. Embora, né, nós vemos aqui na expressão de Jesus, né, no Evangelho de Mateus, que são poucos que encontram esse caminho, mas esse pouco não é muito pouco, é bastante gente que encontra esse caminho. Nós vemos nas profecias, né? Embora a jornada para o céu seja difícil, tem que haver renúncia, né? Certo? Cheia de renúncias e confronto, porém, todas as visões e profecias sobre a vida eterna sempre apontam para um número dos salvos como multidões incontáveis, como a areia da praia. Se você teve a oportunidade de ir no mar, né, você vê ali a praia, o quanto de areia, né, milhões e milhões de grãozinhos de areias, né, e será assim o número de salvos, como as visões e as profecias têm relatado. Apocalipse 7, verso 9 ao verso 17. Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do Cordeiro, e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes, brancas e com palma das mãos, e clamavam com grande vozes, salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciões, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça, honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. E um dos anciões me perguntou, estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi, meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome,
Nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol e nem o calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Celebremos, meus queridos, o inferno já perdeu. Viveremos eternamente no reino de Deus. Tá? O inferno já perdeu. Louvamos a Deus, tá? Porque nós vamos viveremos eternamente no reino de Deus, unidos em paz e contentamento eterno com nosso Jesus Cristo. Então, é razão de bradarmos de alegria, porque temos uma esperança, temos uma promessa de um dia morar no céu. E não são poucos, são multidões, segundo Apocalipse. Avançando para o terceiro tópico terceiro subponto do nosso primeiro tópico, o melhor do céu é Jesus. Sem dúvida. Você só quer ir para o céu porque lá está Jesus. É Ele que nós queremos ver, é com Ele que nós queremos viver. Sem dúvida, Jesus é a nossa maior expectativa ao chegarmos no céu. E com certeza o veremos como Ele é. 1 João capítulo 3 e verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como o é, o veremos. Seremos conduzidos aos céus para experimentarmos uma existência junto ao Salvador. Será a maior e a eterna experiência de alegria e paz ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição 13, o caminho para o céu. Primeiro subponto, conhecer o caminho, uma necessidade, né? Conhecer um caminho, uma necessidade urgente. Tá? Uma vez que conhecemos o caminho, precisamos perseverar nele, sem desvios, rotas alternativas ou atalhos. Tá? Então, sem desviar, sem rotas alternativas e sem atalho. É um caminho único, ok? João capítulo 14, verso 4. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. João 14, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus corrige imediatamente os seus discípulos, ou o seu discípulo Tomé, e lhe orienta sobre a natureza cooperativa do reino. O Filho coopera com o Pai, a humanidade coopera com Cristo e todos viveremos juntos na eternidade. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Avançando para o nosso terceiro tópico, aliás, ainda temos aqui o nosso segundo subponto do nosso segundo tópico, tá? Antes de nós iniciar o terceiro. Jesus o caminho, tá? É o nosso segundo subponto do segundo tópico. João 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja aqui que Jesus, ele traz o artigo definido. Eu sou o caminho. Não existe outro caminho alternativo. Muitas pessoas acreditam que vai chegar até os céus através de Maria, através de Padre Cício, através de padre, de pastor, ou através de um outro santo. Não. Jesus disse, o artigo está bem definido, eu sou o caminho. Não adianta você procurar outros caminhos, o caminho é Jesus. Aqui não fala de estrada, não está falando de um caminho literalmente, mas está falando de trajetória de vida, de estilo de vida, de renúncia. Esse é o caminho que conduz ao céu. Está em Mateus 7, versículo 13 até o 14. O caminho estreito.
Andar com Jesus é andar no caminho estreito, porém é um caminho que conduz à vida eterna. Andar sem Jesus em outros caminhos é o caminho largo, é o que conduz à perdição eterna. Então nós temos que entender isso. E Jesus continua: eu sou o caminho, a verdade. Aqui o artigo definido novamente. Eu não sou uma das verdades, eu não sou uma verdade relativa, mas eu sou a verdade absoluta. Né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o 36. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma verdade absoluta e definitiva. Não são alternativa. Não é verdade relativa. Tá? E Jesus continua dizendo ainda no artigo definido: eu sou a vida. Tá? Não existe vida fora de Cristo. Não tem como você achar vida, né? Procurar em santos, em pessoas, em governadores. Né? Não. Eu sou a vida. Jesus é a vida eterna. Só Ele tem a vida eterna para te oferecer. Não adianta você querer procurar outros intermediários para chegarem aos céus, ao Deus Pai. Não. Nós temos 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só existe um único Deus. Tá? E um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Então não é Maria, não é João, não é padre, não é papa, não é Padre Cício, mas só existe um mediador, Jesus Cristo homem. E é através dele que nós chegamos ao céu e é ele que tem a vida eterna. Terceiro subponto do segundo tópico, o acesso ao Pai. Não existe outro meio de acessar a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, foi o próprio Jesus que diz. Antes, as pessoas para apagar, ser perdoado os seus pecados, ou coberto os seus pecados, então se confessava ao sacerdote, na antiga aliança. Mas aí Jesus veio e morreu por todos, o Cordeiro Imaculado, e agora ele é o sumo sacerdote. Nós não precisamos de mediadores, de intercessores, nós temos livre acesso. O véu foi rasgado do alto a baixo e abriu-se o caminho, caiu-se a muralha, e hoje você tem acesso, meu irmão, de entrar na presença de Deus através do sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele é o acesso para que nós possamos entrar no santuário, no Santíssimo, e falar com Deus. É através de Cristo Jesus. Não se engane, não rume mediadores, mas é o único, é o Senhor Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Avançando para o terceiro tópico, a nova vida no céu. Primeiro, subponto, a nova estrutura de existência celeste. Qual será essa nova estrutura? O pecado, né? A transgressão de Adão e Eva, a desobediência de Adão e Eva afetou toda a humanidade. Não só a humanidade, mas também toda a natureza, tá? A natureza como um todo foi afetada por causa das desobediências, por causa do pecado de Adão e Eva. Gênesis 3 e versículo 18 ao 19. Ela te produzirá espinhos, ela quem? A terra, e abrolhos, e comerás da erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E nós temos aqui, né? Por isso a salvação conquistada por Cristo na cruz alcança a todos, abrange a todos, tá? Nós temos aqui um relato de Paulo sobre a natureza, como ela sofre por causa do pecado de Adão e Eva. Não só toda a humanidade, mas também a natureza. Romanos 8, versículo 22 ao 23. Porque sabemos que toda a criação, ou seja, toda a natureza, conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Meus queridos, afetou até os animais, o pecado de Adão e Eva, toda a natureza, todos os animais sofrem.
A tristeza, as dores, o sofrimento e a morte ficará no passado, no céu. Aleluia! O contexto será de eterna alegria. Toda a tristeza que nós estamos vivendo hoje, todas as dificuldades, todas as agrúrias que nós estamos passando, vendo morte, doenças, ficará no passado, porque no céu o contexto será de eterna alegria. Será extinto a morte, será extinto a tristeza, será extinto as dores, porque haverá vida eterna, porque haverá alegria eterna e porque haverá saúde eterna. Toda tristeza será extinta, mas nós teremos vida eterna e alegria eterna no Espírito Santo de Deus. Acredite, meu irmão, Apocalipse 22 e 1, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Avançando para o nosso segundo subponto do segundo tópico, aliás, do terceiro tópico, tá? Avançando para o segundo subponto, a nova condição da caminhada celeste, Qual é a nova condição? No céu nós teremos um relacionamento pessoal com o Criador, tá? De pessoa para pessoa. Nós vamos ter um relacionamento com Ele, direto. É bênção de Deus estar ao lado do nosso Salvador. Apocalipse 21 e 3 afirma essa verdade. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Aleluia. Olha a promessa aí, meus queridos. Estaremos na eternidade ao lado de Cristo, junto ao Pai eterno e debaixo da bênção do bondoso e poderoso, e Santo Espírito, tá? Olha aqui o Espírito Santo juntamente conosco na glória. Essa é e deve ser a nossa maior expectativa concernente aos céus. Estaremos ao lado do Senhor Jesus, estaremos com Deus Pai e estaremos também com o Consolador amado, o Espírito Santo, que hoje está conosco, estará lá também juntamente conosco. Avançando para o terceiro subponto do último tópico, a verdadeira vitória. Com certeza, a nossa maior vitória é viver eternamente com Jesus, isso é óbvio. Apocalipse 21 e 7, aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Enquanto muitas pessoas lutam por coisas fúteis e banais e ambições carnais, nós, servos do Senhor, lutamos pela verdadeira herança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa maior herança. Não acumuleis tesouro na terra, Não acumuleis riqueza na terra, onde a traça rói, a ferrugem corrói, a traça destrói, mas acumuleis tesouros nos céus, onde a traça não pode destruir, e nem a ferrugem. E esse tesouro, é a nossa vida de renúncia, de adoração a Deus, de pregação do Evangelho. Nós estamos acumulando tesouro e um dia vamos desfrutar com o nosso Cristo na glória, a nossa verdadeira herança. Na glória, a nossa vida será um contínuo transbordamento divino para a glória do Altíssimo. Viveremos para sempre com o Senhor, em comunhão eterna com Ele. Aleluia, glórias a Deus. Estamos chegando ao final dessa lição maravilhosa, Aqui terminando esse trimestre, e vamos entrar com certeza em outro trimestre abençoado. Quero fazer aqui a leitura da nossa conclusão para nós encerrarmos essa lição. Muitas pessoas não conseguem compreender o que há de mais importante em ir para o céu. Imaginam que é uma questão relativa
ao lugar em que ficaremos. Isto é falso. Sem Deus é possível sentir o inferno até no Éden. Por isso, a maravilha do céu é uma vivência de comunhão eterna com o Senhor Jesus Cristo. Então, viver sem Deus, até no Éden, será um inferno. Mas viver com o Senhor Jesus, viver com o nosso Deus, em qualquer lugar do mundo, é céu, é maravilha. Não é o lugar que faz você, mas é a presença de Deus que faz você ser feliz e alegre. Pode ser o pior lugar do mundo, mas se você estiver com Jesus e na vontade dele, será o melhor lugar, será o céu para você, né? Jesus é a nossa maior alegria e por isso queremos ir para junto dele. Meus queridos, eu agradeço por você estar comigo até o final dessa lição. Certamente você gostou, né, do nosso comentário. Então dá o seu like, o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal. Vou continuar orando por vocês. Que Deus abençoe sua família. Um beijão no coração e até o próximo trimestre, galera. Bye, bye.